Vocês estão bem hoje? Abram suas Bíblias no livro de João. Eu tenho feito uma série desde a Páscoa. Eu odeio usar a palavra Páscoa. Desde a Páscoa, domingo da ressurreição. E começou com, caso alguém esteja visitando hoje ou esteja assistindo pelo stream, João 11. Começou com o poder da sua ressurreição vive em nós. E isso é uma afirmação tão comum, mas é uma afirmação tão poderosa. Não existe nada mais poderoso do que alguém sendo ressuscitado dos mortos. Esse poder vive em você. Alguém diga amém assim. Não, você precisa se apegar a isso. Você precisa se apegar a isso. Nós não somos os meninos e meninas de Deus. Nós não somos apenas um ninguém no reino de Deus. O poder da sua ressurreição vive em você. E você precisa saber disso por si mesmo, mas também precisa saber disso para conquistar o mundo, certo? Que maior é aquele que está em nós do que qualquer coisa que você enfrentar. Então eu tenho feito essa série. Começamos com o poder da sua ressurreição. Falamos sobre Abraão dizendo, onde está a bênção? E Deus disse, ei, eu vou fazer uma aliança com você e nós vamos afugentar os abutres. Os abutres tentam entrar e comer a bênção da aliança. Falamos sobre Cornélio, as suas orações e as suas esmolas. As suas orações e ajudar alguém se levantaram como uma chama eterna, uma chama perpétua. Isso é acumular para si tesouros no céu. Digamos, nós oramos para que você nunca precise de um milagre real. Mas quando você dá para ajudar outra pessoa, quando você dá de um coração generoso, não só dá para receber, mas dá porque Deus move você para alimentar alguém, cuidar de uma viúva ou órfão, ou cumprir profecia bíblica. Quando você faz isso, está guardado. E se você um dia precisar, você clama a Deus. As suas orações e o seu dar para ajudar outra pessoa, quando você ajuda alguém, quando você precisa de ajuda, Deus vem e te ajuda. Você colhe o que planta. Isso é, Deus disse, ninguém vai zombar de mim nisso. Ninguém vai dizer, você disse e não fez. Não. Quando ajudamos alguém e depois precisamos de ajuda, Deus virá e nos ajudará. Amém? Eu lembro de Oral Roberts anos atrás. Eu estava viajando e ele pegou o culto quando estávamos em Portland. E ele disse para a Tis, Tis, cobre o seu recibo. E a Tis perguntou, o que isso significa? Ele disse, quando você dá para o reino de Deus e está ajudando alguém e ganhando pessoas para o Senhor, está dando, está ganhando almas, mudando vidas, alimentando pessoas, orfanatos ou o que for. Quando você precisar, cobre o seu recibo. Sabe? É quase como sem depósito, sem saque. Mas quando você faz um depósito e precisa de um saque, é isso que significa acumular tesouros no céu. Está lá para sempre quando você precisar. Amém? Você precisa de um novo emprego, precisa que seus filhos sejam salvos, precisa que seus netos sejam salvos. Quando você abençoou alguém, Deus vai te abençoar. E então, temos falado sobre isso. E quanto mais eu ensino, mais Deus me dá para compartilhar. Agora, hoje, eu ia ensinar sobre um versículo que eu odeio mais do que qualquer outro na Bíblia. Tiago 1. Considerai tudo alegria quando cairdes em várias tentações. Eu odeio esse versículo. Ah, rapaz. Mas quando você realmente entende o que ele está dizendo, é um versículo maravilhoso. E então eu ia por esse caminho. E talvez quando voltarmos de Dubai, eu ensine isso no próximo domingo. E eu estarei aqui no próximo domingo. Mas a Bíblia diz, deixe a paciência ter a sua obra perfeita. E então a coisa toda é sobre... Vocês lembram quem foi Ross Perot? Lembram de Ross Perot? Ele fez uma declaração uma vez e disse... Nos negócios, quando as pessoas estão tentando ter sucesso, a maioria deixa a bola cair na linha de uma jarda. Então não importa se você já andou 99 jardas, você precisa ir àquela última jarda para marcar, para vencer o jogo.
E é assim com a fé de muita gente. Eles creem em Deus, mas depois, sabe, não acontece no tempo deles. Eu estou crendo em Deus. Nós damos uma oferta no domingo, vamos à caixa de correio na segunda e não tem um cheque do Ed McMahon ou de quem faz isso agora. E então começamos a falar negativo ou a perder a fé. Não acontece quando pensamos que vai acontecer. E vamos falar sobre isso, mas o tempo de Deus nem sempre é o nosso tempo. E então você precisa segurar firme. Deixe a paciência terminar a sua obra. Então eu ia por esse caminho hoje, mas enquanto estudava isso, eu queria usar este versículo, este ensino, e pensei, tem muita coisa aqui para dizer rapidinho. Então vamos ler bastante escritura. Tudo bem? E sabe de uma coisa? Eu realmente aconselho vocês a marcarem na Bíblia, escreverem coisas, para quando olharem, voltarem. Eu tenho coisas na minha Bíblia que dizem, ora, o Roberts disse isso, ou fulano disse isso, e eu olho para trás, quantos anos atrás foi? Então, vamos ler. É bem longo, mas é uma ilustração tão grande de que nada é impossível para Deus. Olhem em João capítulo 11, começando no versículo 1. Estava enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que ungiu o Senhor com unguento e lhe enxugou os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus, Senhor, eis que está enfermo aquele a quem amas. Agora, isso é alguém com quem Jesus era realmente próximo. A família toda. E então, quando mandaram, disseram, Senhor, Lázaro, sabe, aquele a quem tu amas está realmente doente. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Em outras palavras, o que Satanás quis para o mal, Deus vai usar para o bem. Isso é uma coisa tão poderosa de entender quando você está esperando Deus responder a sua oração. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Tendo, pois, ouvido que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Agora, essa é uma declaração poderosa. Jesus amava Maria e Marta e Lázaro, mas ficou onde estava por mais 2 dias. Sabe, muitas vezes quando oramos, e isso é tão importante, muitas vezes quando oramos, estamos crendo em Deus. Ah, Deus, nós sabemos que Tu podes fazer. Tu vais tocar no meu negócio, ou tu vais salvar meus netos, ou tu vais curar meu corpo, ou o que for que você precise. E oramos. Eu lembro quando estávamos em Israel e estávamos lá para a dedicação. Nós ajudamos a escrever a política de mudar a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém. Então estávamos lá para a dedicação. E eu recebo uma ligação do Luke. Ele disse, pai, o Lion está realmente doente. E quando voltamos, descobrimos que eles estavam pensando que era algo muito grave. E então nos reunimos, vários de vocês e toda a nossa equipe nos reunimos. E eu lembro que estávamos todos aqui embaixo e estávamos dizendo, Deus, nós sabemos que não vai ser isso, nós sabemos disso. E Deus, nós declaramos que quando chegarmos ao hospital hoje, vai ser só um resfriado ou alguma coisa. E vamos ao hospital e é leucemia incurável. Agora, teria sido maravilhoso se chegássemos ao hospital e eles dissessem, estávamos errados, não é nada, mas nós não estaríamos contando essa história. Que não só curou o Lion, mas podemos contar a todos que Deus colocou um gene no Lion que nunca existiu em nenhum outro lugar na história da medicina. Então não importa, talvez você esteja passando por uma doença ou algo na sua família. Nós podemos te dizer que Deus pode fazer algo por você ou pela sua família que ninguém jamais viu antes. Isso é tão importante nessa história. Jesus amava Lázaro, ele amava Maria.
E você pensaria que ele viria, eu estou vindo. Mas ele propositalmente ficou mais 2 dias. Há uma razão, às vezes, para não acontecer imediatamente. E depois disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda há pouco os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque a luz não está nele. Depois de ditas estas coisas, disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. É um pouco fora do assunto, mas deixa eu dizer. Se você acha que sabe tudo sobre Deus, está se enganando. Amém? É isso que eu amo na palavra de Deus. É uma palavra viva de Deus. Está constantemente crescendo. Aqueles que têm fome e sede vão ser alimentados. Muita gente no cristianismo é 1 quilômetro de largura, mas só 1 centímetro de profundidade. Bem, eu não aprendi isso quando tinha 12 anos. Você não tem 12 anos mais. Você deveria estar crescendo e crescendo e crescendo e crescendo no conhecimento e na sabedoria de Deus. Essa é a coisa maravilhosa de amadurecer nas coisas de Deus. Quando éramos bebês, tínhamos leite. Se você ainda está no leite da palavra, vai ser um cristão fraco. Deus quer que você cresça na carne da palavra. Aqui Jesus está lidando com os discípulos e disse: Lázaro não está morto, ele dorme. E eles, sendo imaturos, disseram: não é bom que ele durma? Ele precisa de descanso. E Jesus está pensando: oi, Gewalt. Eu não acredito que ainda estamos indo nessa direção. Então o que Deus está dizendo aqui é: escutem. Nós não entendemos tudo, mas se temos fome, vamos crescer. E através das experiências de ver a mão de Deus se mover em nossas vidas e nas dos outros, vamos crescer na sabedoria e no conhecimento de Deus. Amém? Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, ficará bom. Mas Jesus falava da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro está morto. Você quase pode ver Jesus dizendo: olhem para mim, leiam os meus lábios. E eu me alegro, por amor de vós, de que eu não estivesse lá, para que creiais, mas vamos ter com ele. Ele disse: eu me alegro por causa de vocês que eu não estava lá. Você se alegra que ele morreu? Vocês não entendem agora, mas vão entender. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele? Vocês lembram quem foi Vince? Os homens vão entender isso. Vince Lombardi todos os anos reunia o time, o Green Bay Packers, e dizia: isto é uma bola de futebol. Vamos começar do começo. Jesus está dizendo: não vão pelo que vem na terra. Eu sou um Deus do sobrenatural. Amém? Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava no sepulcro. Então Lázaro já estava enterrado há 4 dias. Ora, Betânia estava perto de Jerusalém, cerca de 15 estádios, e muitos dos judeus tinham vindo a Marta e a Maria para as consolar acerca de seu irmão. Marta, pois, como ouviu que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quantos sabem, e eu vou levar vocês a algum lugar nisso,
Mas quantos sabem que Jesus poderia estar em Timbuktu e dizer: Lázaro, viva? Ok? Há uma razão para essa história. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição no último dia. Agora lembrem, começamos essa série com o poder da sua ressurreição está em você. E Jesus lhe disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca há de morrer. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, retirou-se e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O Mestre chegou e te chama. Agora, nós não sabemos se Jesus a chamou, mas ela queria que a irmã. Jesus disse algo a ela. Ele disse: Sim, eu sou a ressurreição no final, mas eu também sou a ressurreição agora. Então algo está se mexendo nela. É por isso que é tão impossível quando você precisa de um milagre ou quando está orando, com quem você anda. Existe uma unção por associação. Você quer andar com pessoas positivas, não com pessoas negativas. Então ela vai e diz: Jesus quer te ver. Agora, nós não vemos ele ter dito isso. Talvez tenha dito, não sabemos. Mas eu acho que ela foi e disse à irmã: Eu quero que você vá ouvir o que ele disse, porque algo está se mexendo em mim. Vejam, eu tenho certas pessoas ao meu redor antes de sair para pregar. Eu tenho pessoas e nós falamos de coisas profundas, porque isso agita coisas no Espírito Santo, agita coisas no mundo espiritual. O Mestre chegou e ele está chamando por você. O Rabi está aqui, ele está chamando por você. O Messias está aqui e ele está chamando por você. Virem para o seu vizinho, apontem e digam: ele está chamando por você. Virem para o seu vizinho e digam: ele está chamando por você. Ele está chamando por você. E ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois ainda Jesus não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Os judeus, pois, que estavam com ela em casa e a consolavam, vendo que Maria se levantara depressa e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Eles não entenderam. Ela se levantou, ela está sentindo algo. Ela sente algo de Marta. Você quer andar com pessoas que dizem: Sabe, eu não entendo a sua fé, mas eu quero que ela se esfregue em mim. As pessoas ao redor que estão chorando, pensando: ela está indo ao sepulcro para chorar. Não. Ela está indo porque está sentindo algo. Ela sentiu algo mudar na atitude de Marta. Eu vou ver o que é isso. Versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se-lhe aos pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também os judeus que com ela vinham chorar, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. Jesus chorando. Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia este, que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela.
Agora olhem. Jesus vem com eles. Eles continuam dizendo: se tu estivesses aqui, sabe, esse cara abre olhos de cegos. Não podia ter impedido Lázaro de morrer? Jesus disse: mostrem-me onde ele está. Mostrem-me onde ele está. Eles o levam ao sepulcro. Tem uma pedra ali, e o que Jesus está prestes a fazer é tão importante nas nossas vidas. Jesus disse: mostrem-me onde ele jaz. Jesus está de pé ali. Agora imaginem isso. E Jesus diz: tirai a pedra. Marta, irmã do que morrera, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Senhor, é tarde demais. Já faz 4 dias. Ele acabou de dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Sim, Senhor. Já cheira mal. Tem um cheiro ruim ali. Tem um odor, porque já está morto há 4 dias. E Jesus lhe disse: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Não importa o quão grande é o problema, creia. Não importa há quanto tempo o problema está pendurado, creia. Não importa o quão grande é o problema, creia. Não importa o quão fedido é o problema, creia. Certo? E eu sei que sempre me ouves. Mas por causa da multidão que está ao redor, disse isto, para que creiam que tu me enviaste. Espera, desculpe. Versículo 41. Tiraram, pois, a pedra de onde o morto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu sabia que sempre me ouves. Vejam, uma coisa é tão simples. Quantos de vocês oram? Quantos sabem que Deus ouve as suas orações? Sabe, uma das coisas mais legais que já me aconteceu foi: eu e a Tis estávamos voltando de Israel e paramos em Veneza, porque eu estava escrevendo um livro sobre as 7 maldições que bloqueiam a bênção. E uma dessas maldições é o racismo. Se você é racista, não pode ser abençoado. Se você pensa que é melhor ou pior que alguém por causa da cor da pele, a Bíblia diz: não chame ninguém de tolo, você é um idiota. Certo? Sim, Senhor. E então, onde começa o racismo? Bem, o primeiro lugar onde um gueto foi usado foi em Veneza, onde trancaram os judeus no gueto. E então estávamos lá. Estávamos lá onde realmente nasceu o racismo moderno. E é uma área pequena. E eu estava olhando onde eles alinharam os judeus e atiraram. Havia buracos de bala na parede e a Tis estava numa lojinha. E de repente, esses jovens ortodoxos vieram até mim e disseram: você orou? Deixa eu te perguntar, você orou hoje? E eu disse: bem, sim, eu orei. Eles disseram: você orou com o talit? O talit é você pegar a minha palavra e enrolar. Vocês já viram um judeu enrolando na testa? E eu disse: bem, eu orei, mas não coloquei o talit. Eles disseram: então venha para a loja. Eles eram do Rabi Schneerson, do Chabad. E então eu entrei lá e eles: você precisa orar. E eu disse: escutem, eu vou ser honesto com vocês. Eu creio nisso. Mas eu sou um pastor cristão. E eles disseram: tudo bem, só coloque e vamos orar juntos. E eu disse: ok, se vocês puderem me dizer por que fazem isso. Não só porque nos disseram para fazer, por que fazem. Você entende que você foi convidado pelo Deus Todo-Poderoso para falar com Ele? E então você pega aquilo e enrola, e está percebendo: eu estou prestes a falar com o Rei do mundo, o Rei do universo. Você desacelera e percebe que Deus vai dizer aos seus anjos: parem de criar universos, meu filho está falando comigo. Agora deixa eu te perguntar, com que frequência você ora? Muito ocupado para orar? Precisa ligar o noticiário? Precisa ligar aquele telefone? Por que você não liga o céu parando e orando? Porque por mais que eu ame a Fox,
A Fox não vai fazer nada por você. Por mais que eu odeie a CNN, definitivamente não vão fazer nada por você. Mas você pode parar. Não ligue o telefone. Ligue o Espírito Santo. Pare. É isso que ele está dizendo. Senhor, eu oro isto. Eu sei que tu me ouves, mas eu estou fazendo isso para que eles possam ouvir. Olhem o versículo 42. E eu sei que sempre me ouves, mas, por causa da multidão que está ao redor, digam isto. Vocês sabem, digam isto em voz alta. Deus sempre me ouve. Agora, isso não significa que ele diga, ok, eu faço agora. Eu amo os milagres de agora, mas às vezes ele não faz agora. Mas então pensamos, bem, Deus não me ouviu, os abutres estão aqui. Eu não vou louvá-lo. Eu dei na semana passada e não recebi aumento. Eu não vou dar esta semana. Você é um incrédulo. Crês tu que eu posso fazer isto? Então continue orando. Continue orando. Continue orando. Nós vamos estar diante de Deus um dia e vamos dizer, Deus, por que tu não fizeste o que eu te pedi? Eu criei. E Deus vai dizer, não, você não creu. Deixa eu tocar o que vocês conversaram. Você e seu marido, você e sua esposa na mesa do café da manhã. Deixa eu tocar isso de volta. Eu sei que não vou conseguir aquele novo aumento. Eu sei que, e tão certo como eu vivo, aquilo que vocês falaram. Olhem quantas drogas os filhos estão usando. É tarde demais. Eu não vou conseguir aquele emprego. É tarde demais. O nosso Deus não tem relógio. O tempo dele é sempre perfeito. Olhem, fica ainda melhor. Fica ainda melhor. Olhem o versículo 40 de novo. Se creres, sim, Senhor, verás a glória de Deus. Creia. Eu mostro a minha fé pelas palavras que falo. Eu mostro a minha fé pelas ações que tomo. Comecei usando drogas na faculdade e logo comecei a traficar. Cheguei a me envolver com Pablo Escobar, tentando contrabandear cocaína para os Estados Unidos. 7 mandados de prisão, uma vida destruída. Mas foi ali, no fundo do poço, que Deus me encontrou. Ele não apenas me salvou, ele me enviou. A Jornada de um Viciado a Jerusalém. Garanta a sua edição em editorafamilia.com. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huck. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.